Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula semanal de redação, onde nós iremos abordar o nosso próximo módulo, que é o módulo 36, tá bom? Bom, o nosso módulo 36, ele se titula como Para Defender Ideais, né? O texto de opinião. Vamos então saber as características, como que esse texto funciona, suas características e peculiaridades, tá bom? Texto de opinião são vários textos que podem ser de opinião. Isso é muito importante, é um tipo de texto muito importante para a nossa sociedade, já que nós sempre temos que ser mais aguçados, né, para debatermos, para dar a nossa opinião e fomentar esse poder de argumentação que tanto é importante para nós hoje em dia. Bom, algumas noções básicas desse módulo 36, que é ter opiniões e expressá-las são direitos e deve ser respeitado por todos. Então, todos nós cidadãos, nós temos que ser respeitados, nós temos esse direito de expressar nossas opiniões, de expressar, e essas expressões, nossas opiniões devem ser respeitadas por todos, né? Independente se eu concordo ou não com a sua opinião, ou se você não concorda com a minha e a sua devem ser respeitadas dentro da nossa sociedade. Desde a infância produzimos oralmente textos de opiniões, sempre produzindo textos de opiniões. Desde criancinha você já daria a sua opinião, né? Então você sempre produziu ali, mesmo que você não percebeu algum texto da sua opinião. Para que a opinião seja válida, o emissor deve apresentar argumentos que a justifiquem, ou seja, para que sua opinião tenha validade, para que a sua opinião seja respeitada, você tem que aguçar o seu poder de argumentar, né? Você vai argumentar e você vai defender ali a sua opinião. Opiniões e argumentos consistentes exigem reflexão e conhecimento, ainda que mínimo, dos temas em questão. Texto de opinião escrito requer clareza na apresentação da opinião, presença de argumentos que justifiquem essa opinião e respeita as normas do registro escrito, linguagem clara e direta. Então, pessoal, olha só, todas as nossas opiniões e argumentos, elas precisam ter aqui essa reflexão e de conhecimento mínimo. Você tem que conhecer sobre o mínimo do que você está defendendo. Como que você vai defender, dar sua opinião, argumentar sobre algo que você não conhece? Então, toda vez que você vai dar uma opinião, que você vai argumentar, que você vai ratificar a sua opinião, você tem que utilizar belos argumentos. E esses argumentos vão estar mais construtivos se você souber realmente do que você está falando, tá? Eu trouxe aqui três pessoas muito importantes, né, dentro da sociedade mundial, porque foram pessoas que trouxeram várias opiniões, vários argumentos sobre a nossa sociedade, e é muito interessante. O primeiro é Nelson Mandela, e ele trouxe essa célebre frase, ó: ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros. O que significa, professora, ser pela liberdade? Esse ser pela liberdade de Nelson Mandela quer dizer você ser em prol da liberdade, você lutar pela essa liberdade, né? Lutar para que todos tenham o direito de expressar a sua opinião, de argumentação, e que a sociedade consiga absorver todas as opiniões sem nenhum tipo de preconceito. É uma pessoa muito importante dentro desses ideais liberais, né, da nossa sociedade. Nós temos Gandhi, onde ele fala: a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira. Olha que frase interessante que Gandhi nos trouxe para a nossa sociedade. Qual é a lei de ouro do comportamento? É a tolerância mútua, ou seja, eu tolerar você e você me tolerar. Por quê? Porque nunca pensaremos todos da mesma maneira. Então, por que é tão importante que nós passamos a estudar isso em sala de aula, na nossa escola, na nossa casa, para que você aprenda, né, a respeitar as opiniões alheias, mesmo que essa opinião não seja compartilhada por você, mesmo que você não concorde com a sua opinião. Por quê? Porque, como diz Gandhi, nenhum de nós pensamos iguais. Se nós não pensamos iguais, é claro que vai ter opiniões diferentes, é claro que vão existir opiniões divergentes, por isso nós devemos respeitar todas as opiniões. E aqui nós temos Malala, que a Malala ela fala: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo, né, pessoal? É uma moça tem uma presença muito significativa no mundo. Eu trouxe para vocês aqui um pouquinho da história dela, tá? Eu acho interessante. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, para que quem não conhece ainda Nelson Mandela e Gandhi, pesquisem aí. Na apostila do 3 de vocês também tem um textinho aí, fala um pouco sobre cada um, mas eu escolhi Malala para mostrar um pouco para vocês sobre quem é ela, né? Você conhecer um pouquinho sobre ela, que é o texto 4. Aos 17 anos, Malala ganha Prêmio Nobel da Paz.
jovem paquistanesa, é ativista pelo direito à educação feminina e sobreviveu a uma tentativa de assassinato organizada pelo Talibã. A paquistanesa Malala foi a vencedora do Nobel da Paz de 2014. Aos 17 anos, ela é a mais nova a ganhar o prêmio. No Paquistão, menos da metade das meninas frequenta a escola, segundo o relatório da ONU. A trajetória de Malala. Em 2008, mesmo com a ordem de líder talibã de interromper as aulas às meninas, Malala continuou estudando no colégio que seu pai era dono. Logo após, a garota começou a escrever sob um pseudônimo, ou seja, um nome falso, para não ser descoberto. O blog diário de uma estudante paquistanesa, em que contava a situação das estudantes no país. Depois do ataque, em 2012, a garota foi levada à Inglaterra para fazer seu tratamento. Sua família se mudou para a cidade de Birmingham, onde Malala mora e estuda atualmente. Eu espero que chegue o dia em que o povo do Paquistão seja livre, tenha seus direitos, paz e que todas as meninas e crianças vão à escola, afirmou a jovem em entrevista à BBC. Em julho de 2013, Malala comemorou seus 16 anos com um discurso histórico na tribuna da ONU em Nova York. A jovem afirmou que uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo e que a educação é a única solução. Olha que interessante, pessoal. Olha que frase linda, que veio de Malala. E olha a trajetória, o quanto ela sofreu para continuar estudando, o quanto a vontade dela expor sua opinião, expor ali o que ela acha do mundo foi mais forte do que todo aqui o universo, quanto o governo. Ela foi de quanto o governo. Olha só que moça interessante para os nossos ideais. E a divisão do Prêmio Nobel. Malala dividiu o Prêmio Nobel com o indiano Kailash, que limita pelo fim da exploração de crianças em seu país. Kailash esteve no Brasil em 2006 e foi entrevistado pela revista Educação na ocasião, quando defendeu que a educação fortalece as crianças e contribui para a formação de uma sociedade mais igualitária, sendo uma poderosa aliada na luta contra o trabalho infantil. E aqui um pouquinho mais sobre esse rapaz também. Bom, na apostila número 3 de vocês, nós temos aqui sim, você concorda que defender a liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém? Que a tolerância é uma lei de ouro do comportamento? Que canetas, professores e livros podem mudar o mundo? Ou discorda disso tudo? Você concorda ou você discorda dessas célebres frases que nós acabamos de ver? Concordar ou discordar, gostar disso ou daquilo, achar bom ou achar ruim, entramos no terreno dos gostos, das opiniões e ideias pessoais. Olha aqui nessa figurinha que nós temos, na minha opinião, eu discordo, eu acho que, aí a outra pessoa já fala, eu já penso que. Então percebamos aqui, gente, que todas as pessoas não pensam diferentes. Então todos os dias, todos os momentos que vocês tiveram a conversa com alguém, vocês vão perceber que vocês pensam diferentes e têm opiniões diferentes. E é isso que tem que ser pregado na sociedade, que a gente tem que respeitar a opinião do outro, independente se você concorda ou você discorda. Você sabia que há apenas 100 anos, raros adultos aceitaram ouvir a opinião de um adolescente? Pois, se no passado as crianças e jovens não poderiam comer nem brincar com os adultos, imagine expressar sua opinião, nem pensar, pessoal? Então, percebam que há pouco tempo, isso é bem recente, que os adultos, a sociedade aceita a opinião de crianças e adolescentes. Isso não acontecia anteriormente. Eu trouxe aqui um conceito de opinião. O que é opinião? O que é opinar? É parecer, juízo, julgamento e conceito. Então, você opinar é você dar o seu parecer, você dar o seu conceito, o seu juízo, o julgamento que você dá àquela coisa. Isso que é opinar, ok? Hoje, porém, o relacionamento entre criança e adultos é muito diferente. Nós temos sempre ouvido a expressão em minha opinião, eu acho que, não concordo, eu penso que. São aprendidos desde muito cedo. Então, desde a escola de vocês, dentro da casa de vocês, você sempre está aqui, atualmente, vinculando essas frases. Você sempre está sendo treinado a opinar, a dar sua opinião, a argumentar. E nós temos aqui outras características desse texto, como, por exemplo, expõe e defende opinião, que é um ponto de vista, uma tese. Apresenta esse texto, que vem com um ponto de vista, ele apresenta argumentos. Lembra que eu falei no início da aula? Para você falar sobre algo, para você opinar sobre algo, você tem que argumentar. E para você embasar o seu argumento, para que seu argumento seja forte, seja convencente, você deve saber realmente do que você está falando. Utiliza uma linguagem clara, que frase na ordem direta, e pode ou não apresentar título. Isso é a característica de um texto de opinião escrito, ok? Eu trouxe para vocês ainda aqui o conceito de argumento e de argumentar. Bom, argumento
é a prova utilizada para afirmar ou negar um fato, uma ideia ou uma opinião. O argumento pode ser produzido por meio de raciocínios lógicos ou pela apresentação de fatos e dados da realidade. Então, um argumento, pessoal, é a prova que você se utiliza para afirmar ou negar algo que você é a favor ou é contra. E argumentar é a capacidade de utilizar raciocínios lógicos ou de relacionar fatos e dados da realidade, estudos, opiniões e possíveis soluções a fim de embasar determinada opinião ou ideia. Então, pessoal, o argumento é aquela prova, né, que você utiliza para negar ou afirmar um fato. Já a palavra argumentar significa a sua capacidade de utilizar, né, desses raciocínios lógicos para defender a sua opinião. Olha só que interessante. Esse gênero de texto, que é o texto que é artigo de opinião, né, é muito importante, uma vez que por meio do debate de ideias e de opiniões podemos aprofundar nosso conhecimento, influenciar as pessoas e alterar a realidade à nossa volta. Olha o quanto é importante você saber opinar, o quanto é importante você saber argumentar, porque é através de um texto de opinião que você vai debater ideias. Quando você conversa com uma pessoa que tem uma ideia contrária à sua, você acaba aprendendo muito mais, porque você vê uma outra visão daquele assunto que você achava que estava encerrado. O texto de opinião, ele vai aprofundar o nosso conhecimento, como eu acabei de falar. Ele tem o poder de influenciar as pessoas e alterar a realidade à nossa volta. De repente você argumenta tão bem, a sua opinião é tão bem colocada que você acaba incentivando, você acaba influenciando o outro que está te ouvindo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Obrigada pela atenção e observe bem a importância de você saber argumentar e de você saber escrever um texto de opinião, assim como falar, né? Que no nosso dia a dia nós utilizamos sempre, né, um texto de opinião. Na sua casa, falar, eu não concordo com isso. Ali você já está oralmente escrevendo o seu texto de opinião. Então, acompanhe nossas redes sociais e Agenda Edu.